Para analisarmos a juventude no contexto atual em que vivemos, precisamos levar em conta suas relações, como família, escola e local de trabalho, que é o ponto que iremos focar hoje: juventude e trabalho. É perceptível, né, a importância que os jovens atribuem ao mundo do trabalho, acho que todos nós, na verdade, que é o que exige de nós também é a reflexão, né, sobre os constrangimentos que a gente passa, né, que todos eles passam, em função do lugar que ocupam na estrutura da sociedade, né, e na inadequação do sistema educativo, né, em relação às exigências do mundo atual, sendo muito difícil, né, para os jovens o primeiro emprego, por exemplo, porque sem experiência a gente não consegue, né? E aí, sem dar o primeiro passo, a gente também não tem experiência. Então, é algo bem complicado e bem complexo também, né? Os jovens brasileiros vêm sendo os mais afetados pela deteriorização do mercado de trabalho. Em 2019, foi feita uma pesquisa em que 41% dos jovens entre 18 e 24 anos entraram para o grupo de subutilizados, ou seja, estão desempregados, desistiram de procurar emprego ou têm mais disponibilidade de horas na semana. Olhando para quem entra hoje, né, por exemplo, a situação ela é complicada porque se depara com uma economia que não cresce, né, um mercado de trabalho com muita gente desempregada e pessoas sem experiência, né, que concorrem com pessoas com qualificações altíssimas que estão desempregadas, né, e que topariam também com um salário menor. Antes se falava muito, né, em substituir as pessoas mais velhas que, né, que por mais novas, né, que topariam trabalhar menos. Hoje o cenário muda, né, o cenário já mudou. Hoje essas pessoas mais velhas topam ganhar menos, né, que antes não era muito normal, e consequentemente os jovens ficam para trás, eles perdem essa oportunidade, né, e aí a gente fica na esperança, né, de alguma bondade profissional, de algum milagre, como muitos dizem, né, e aí que a gente chega no ponto triste, né, e preocupante também, né. Tem muita gente trabalhando na informalidade ou por conta própria, né? O jovem e a jovem não tem capital para empreender. Aí por isso vai para a informalidade, trabalhando sem carteira assinada, e tem também os jovens que trabalham em atividades ilegais, né? Vendendo produtos sem nota ou sem estar autorizado pelos órgãos competentes. Quem mora na periferia com uma formação que não é ideal, vamos dizer assim, vai ter que se sujeitar a trabalhos de qualidade ruim e salários muito baixos, que vem seguindo de um trabalho escravo e que a gente não percebe e mesmo assim aceita, né, por conta da necessidade, e isso não tá certo, né? Como diz Papa Francisco, o trabalho deve dar dignidade à pessoa, e o trabalho escravo não dá isso, né? O mercado de trabalho subiu muito a régua de exigências, porque tem muita gente disponível com qualificação. Por exemplo, você não vai pegar um jovem de 18 anos sem formação e sem nenhuma qualificação, nem experiência, porque você tem uma pessoa de 30 anos com experiência e que tem mais a oferecer, né, em termos de experiência, formação e etc e tal. Críticas como essas nos levam a observar a capacidade que muitos jovens têm de olhar e analisar o processo educativo e profissional. E de reconhecer também a si mesmo como sujeitos de direitos com necessidades e interesses particulares, que querem lutar pelos seus direitos, que querem ser vistos, que querem existir. É preciso buscar uma interlocução com os jovens e fazer valer os seus direitos, especialmente para ampliar os espaços democráticos e o desenvolvimento de nossa sociedade, no enfrentamento dos dilemas da qualidade da educação escolar pública no Brasil e, dessa forma, refletir sobre o papel do jovem e da jovem,
Que sujeito é esse capaz de uma percepção tão aguda sobre os problemas relativos à qualidade de educação formal que lhe é destinada? Que sujeito é esse que vive tantos constrangimentos em função da posição que ocupa na sociedade e que ainda vê a escola como um canal para a realização dos seus sonhos de mobilidade social e profissional? As atitudes, né, e sentimentos desencadeados pela experiência com o trabalho formal e informal dos jovens demonstram a heterogeneidade existente no mercado de trabalho, né? Se sentem fragilizados, né, se sentem impotentes nas tentativas de inserção, né? Essas experiências demonstram atitudes e estados, né, de impotência frente à conquista e permanência no trabalho formal. Essas experiências com desemprego para esses jovens estudantes e trabalhadores são uma grande preocupação, na verdade, né, que se mostram insatisfeitos com a perspectiva de não conseguirem uma ocupação no mercado de trabalho formal ou até mesmo informal. Essa experiência é vivenciada de forma frustrante, com sentimento de impotência, vergonha, dessocialização e exclusão social, visíveis nesse processo. Em tal aspecto, a família se torna importante como âncora e suporte psicológico no enfrentamento de desafios que se apresentam cotidianamente num movimento rotativo e circulante. Assim, os impulsiona a continuar lutando em busca de melhores condições de vida. Mas, quando não se tem a família, luta por si próprio, e é aí o que torna tudo ainda mais difícil e frustrante. Finalizamos com uma fala do Papa Francisco, diretamente à nossa juventude. Empenham-se nos seus deveres diários, nos estudos, no trabalho, nas relações de amizade, nas ajudas ao próximo. O futuro de vocês depende também de como vocês saberão viver estes preciosos anos da vida. Não tenham medo do compromisso e não olhem com medo para o futuro. Mantenham viva a esperança. Existe sempre uma luz no horizonte. É triste nossa realidade como jovem no mundo profissional, mas não desistimos, não perdemos a esperança, somos jovens e vamos lutar por nossos direitos